Se pegar a panelinha dos alunos da Godolphin, será que eles dão conta de derrotar o Homelander? Existe uma possibilidade e eu vou mostrar ela pra vocês agora. Vem comigo, ó. Não é só o Batman que vive e prepara, ok, galera? É possível sim vencer o Homelander com um bando de adolescentes. Vocês vão ver isso agora. Vem cá, você é bom em palpite nos esportes? Então você tem que conhecer a Stake. Ela é uma das maiores plataformas de apostas do mundo que chegou no Brasil e patrocina o UFC, Alfa Romeo da Fórmula 1, o Clube Everton na Inglaterra. Por isso agora eu tô fechado com a Stake. O cadastro no site é super simples, tem várias verificações para tua segurança. Na Stake você pode dar palpite em tudo: futebol, vôlei, rugby, UFC, tênis, o esporte que você mais entende. Ah, e dá pra jogar usando saldo em real ou em criptomoedas. O depósito é pelo Pix e pra sacar seus ganhos é simples e o pagamento é garantido. Mas ó, eu tô dando essa dica aqui confiando na sua responsabilidade. Você só vai jogar com a grana que você já tem separada pro teu lazer, beleza? E qualquer dificuldade, a Stake tem suporte ao vivo e o site é todo em português. Vale a pena conhecer. E mais, eu trouxe o cupom INET pra você chegar com o pé direito lá, com bônus de 200% no teu primeiro depósito. Inestranho Specter aqui! Exatamente, hoje eu vou falar Homelander, né? Cansei de ficar falando Capitão Pátria, na boa. Acho que super-herói às vezes fica melhor com o nome gringo, né? Não sei vocês. Pô, outros ficam mais legal também com o nome PT, né? Eu sei disso. Então, não estranho, vai ser Homelander aqui hoje. E o principal também não é nomenclatura, né, galera? Pô, o principal aqui é vocês verem o Homelander de joelhos pra um grupo de adolescentes. Peter ficou maluco, hein, pô? O velho não tá batendo bem das ideias. Calma lá, vem não, hein? É com o poder da juventude que eu vou mostrar pra vocês que é possível. Mas antes de ver o pau comer, pô, que é isso? Vocês já sabem, né? Capricha nesse like e já comenta aqui embaixo. Estão curtindo Gen V? Você acha que tá nível The Boys? Tem gente que tá preferindo Gen V do que The Boys. Quero saber a sua opinião, comenta aqui. Galera, vamos lá. O Homelander é o personagem mais poderoso de todo o universo The Boys, ok? Entenda esse universo The Boys, tudo que faz parte desse universo, né? Todos os spin-offs, todas as séries. Ele é o supra-sumo do composto V. Homelander é a nata do projeto da VOT. De acordo com os quadrinhos e com a série, só existe uma forma de vencer o Homelander, que seria com outro Homelander. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para vocês nesse vídeo, né? Se vocês quiserem saber mais, inclusive, tem vários vídeos aqui sobre The Boys, né, no canal. Só sobre esse assunto, né? Como derrotar o Homelander e tal. Coisas que aconteceram nos quadrinhos, que tá lá no... Bom, enfim, né? Eu não posso nem falar porque senão vai dar spoiler. Mas vamos lá. Quando o Homelander era criança nas HQs, o que eles fizeram? Eles amarraram uma bomba nuclear no garoto, lá no moleque Homelander, né? Caso ele saísse do controle. Mas na série já foi dito que nenhuma arma humana foi capaz de derrotar o Homelander. Será que os Guardiões de Godolphin e companhia são capazes de descer a porrada no Homelander? Bom, se a gente estivesse falando dos quadrinhos, a resposta seria imediatamente pra vocês, não. O Homelander das HQs, galera, tipo, ele é muito mais forte que o Homelander da série. Na série, ele é o mais poderoso, isso não resta dúvidas. Tipo, no X1, valendo a vida, sem o filho por perto, o Homelander sola. Ah, pega mal o Soldier Boy, consegue derrotar ele. Nada disso. A estratégia sempre foi uma só, galera, vamos tentar lembrar. Distrair o Homelander pra tirar os poderes dele. Era essa a estratégia. Então, em grupo, se tudo tivesse dado certo, o Homelander teria perdido. Mas não deu. Porra, e na boa, o Homelander saiu praticamente ileso da batalha final da terceira temporada. Aliás, se ele quisesse, teria ficado voando lá só com rajada ótica, fritava os dois lá embaixo, Soldier Boy e o Butcher, né? Então, mesmo na série, seria difícil o molecada do Gen V vencer o Homelander. Só que não é impossível e eu vou explicar agora. Lembrando, aqui é a galera tentando vencer o Homelander e não o inverso. Não o Homelander tentando vencer a galera, porque isso é ridículo. Homelander piscar, vence todo mundo. Voa, manda uma rajada ótica lá, frita todo mundo de cima, entende? Então ninguém nessa galera pode dar mole. Pode deixar o Homelander saber que eles estão indo pra atacar, entende? A galera do Gen V tem uma variação de superpoderes de longe melhor que os supers de The Boys. A gente tem que entender isso. Porra, a galera de The Boys tem só pacote básico, né? Aquela coisa dos meta-humanos, sabe? A única diferença é a Luz Estrela, né? Com um poder bem inútil ali, se a gente comparar com o Homelander e o Soldier Boy, que tem um poder roubado, que demora pra caramba pra carregar. Mas em Gen V é diferente. Pegando só os que ainda estão vivos, ok? Eu garanto que dá pra dar trabalho pro Homelander. Trabalho dá. Ah, Peter vai dizer que aquela molecada pode derrotar ele. Vamos lá, de todos os supers de Godolphin, tem alguns que eu já excluí de cara, ok? O Luke não teria chances. A força dele não supera do Homelander e o poder de fogo dele, tipo... Ia fazer o quê contra um cara que, ao que tudo indica, suporta até um ataque nuclear? Pô, não ia fazer nem cócegas, entende? Acho que o máximo que o Luke ia fazer, pô, ia dar uma esquentadinha, né? Tô com frio aqui no sovaco, né? Pô, manda uma rajada aqui, só isso. O Jordan Lee, pô, vai fazer o quê? O Jordan Lee tem poderes bem maneiros. É o personagem que eu mais gosto, inclusive, em Gen V. Aliás, tô curioso de vocês. Qual personagem que mais gosta em Gen V? Jordan Lee é maneiro pra caramba, né? Mas, se ele não deu conta do Luke, imagina o Homelander. Ah, Peter, mas você não disse que eles iam combinar os poderes? Sim,
Mas esses personagens numa luta em grupo iria servir só pra distrair por segundos o Homelander, ok? Por mais que eu esteja falando que eles são inúteis, eles serviriam pra distrair. O perigo mesmo tá com os outros personagens. Primeiro, o Sam. Até agora a gente não sabe o nível de força do Sam. A única referência é que ele era mais forte que o Luke, ao mesmo tempo que ele foi paralisado pela grilinha, né? Quando ela tava grandona lá. Ok, mas a gente tem que lembrar que o Sam tava preso na floresta por muitos dias. E claro, ele tava lá, sob medicação pra nunca usar os poderes ao máximo. Então assim, a série ainda não afirmou qual é o nível de força dele. Por isso eu não vou descartar que ele tem força suficiente pra peitar o Homelander. Igual a Maeve fez. Pelo menos isso. Pensa comigo, se ele for um pouquinho mais forte que a Maeve ou o Soldier Boy, a força dele seria útil demais pra peitar o Homelander. Mas não tô dizendo que não vou nem partir pra esse ponto, né? Porque seria muito achismo da minha parte. Mas calma, o ponto aqui não seria força bruta. Pra derrotar o Homelander, a molecada de GNV vai ter que atacar de dentro pra fora. Então o Sam, Jordan Lee e o Luke iriam servir só como iscas, sabe? Pra distrair o Homelander, como eu falei. O pelotão de ataque mesmo seria Marie, a Kate, a Grilinha, o Andre e o Rufus. Esses daí. O Andrew teria poucas possibilidades, né? Uma possível tentativa seria tentar ferir o Homelander através do ouvido, da boca, do nariz, algum local penetrável, né? Mas teria que ser algo muito preciso. E a série não mostra esse nível de habilidade do Andrew até agora. A gente não viu isso, esse nível de habilidade. Então, a gente não pode ir por esse lado. E não adianta você falar arremesso de carro, né? Porque até agora ele só arremessou geladeira e caçamba de lixo. Isso não seria nada demais pro Homelander também. O cara tancou um vagão de trem e voltou ileso quando ficou de frente lá com Kenji Miyashiko, o irmão da Kimiko. Então os caras tacando latão de lixo no Homelander, pô, vem, dá uma coçadinha aqui, né? Nessa parte aqui, não dá, cara. A grilinha na forma gigante seria só mais um alvo pro Homelander. O Homelander atravessa, fura, que nem um tiro de bala. Sério, não tem como. Já na forma minúscula, ela poderia talvez causar algum dano. Talvez, né? Algo muito interno que faria o Homelander perder a concentração. Ah, PT, se ela ficar gigante, explodir de dentro pra fora. Bom, a Victoria Newman, lembra dela? Ela poderia ter feito isso várias vezes com o Homelander. Ele mesmo disse pra ela tentar. Eu lembro disso. Tenta, vai, eu tô curioso pra ver você conseguir fazer isso. Porra, aquilo foi muito badass da parte dele. Primeiro, na distância que eles estavam, né? Vamos imaginar, eu digo, o Homelander e a Victoria Newman. Porra, tipo, o Homelander teria matado a Victoria muito rápido. Se ele percebesse que a cabeça dele tava mexendo, por isso que ele falou, tenta. E dá um peteleco na Victoria Newman e explodia. Mas e se fosse de uma certa distância? Tudo indica que não seria possível, por mais que de dentro pra fora os supers sejam mais frágeis, entende? Parece que esse não é o caso do Homelander. O Homelander parece que é todo aço inteiro, entende? E vocês podem até estar pensando que ela nunca matou o Homelander simplesmente por interesses políticos da VOT, né? Ah, ela não matou porque não quis fazer isso, podia prejudicar o pai dela, porque o Stan Edgar, ele sempre foi confiante quando estava perto do Homelander, lembra? Tava sempre tranquilaço perto do Homelander, justamente, vocês podem falar porque, de repente, tinha a garantia dos poderes da filha. Mas tudo isso é especulação. A série indica que não teria como a Victoria Newman explodir a cabeça do Homelander. Segundo, se a grilinha quisesse ficar gigante, ela teria que comer partes do Homelander pra crescer. Seria grotesco, né? E eu não sei se a personagem seria capaz disso tudo. Fora que a gente não sabe nem se ela teria condição de cortar algum órgão ali dentro do Homelander, né? Podia ser tão forte, tão resistente quanto a parte externa. Porque esse é outro ponto, né? E se não for possível explodir a pele do Homelander ou qualquer órgão dele? E se for denso e resistente o suficiente pra grilinha se esmagar lá dentro? Tipo, ela come, cresce e se esmaga lá dentro. Não consegue nem crescer o suficiente. A resistência do Homelander é de outro nível, ok? E com certeza no mundo de The Boys, se isso fosse possível, a voz teria o cupim como arma secreta. Ah, Pedro, se o Homelander não pode explodir de fora pra dentro, então a Marie não poderia fazer nada com ele. Exatamente. A Marie recentemente conseguiu explodir lá o bigolim do cara. Nojento aquele negócio. O que prova pra gente que ela é capaz de controlar o sangue da pessoa sem que o sangue fique exposto. Ela tem esse poder, é um poder badass pra caramba. Ok, não é algo que ela domine tão bem ainda, mas é possível. A gente tá trabalhando aqui com possibilidade. E o ponto principal aqui não é a Marie explodir o Homelander, até porque se ele começar a inchar, ele vai voar nela com uma velocidade absurda e vai arrancar a cabeça dela ou mandar um rajadão na frente, pô, acabar com tudo. O ponto principal mesmo é ela controlar o sangue dele. Presta atenção, o ponto aqui, a discussão é, ela controla o sangue dele? Teoricamente, teria que controlar, entende? Se a Marie for capaz de inverter o fluxo sanguíneo, o Homelander entra em colapso. Você poderia dizer, o Homelander é resistente, ele demoraria a sentir algum efeito e tal, né? Tá certo. Então imagina se o sangue dele fosse retirado do corpo. Qual o poder que o Homelander tem para prender o sangue dele ali dentro? Nenhum, né? Então o que acontece se o sangue dele for retirado do corpo? Colapso circulatório. Perda de consciência por falta de oxigênio no cérebro.
danos nos órgãos, mesmo ele sendo super, e claro, morte. O problema não é ele morrer, a questão é quanto tempo ele levaria pra morrer. Galera, presta atenção, na série ainda não dá pra saber, mas se pegar os quadrinhos como referência, o clone do Homelander foi capaz de lutar com membros faltando, cabeça estourada, os buchos, pendurar tudo. Ou seja, mesmo tirando todo o sangue do Homelander, a Marie corre risco de vida mesmo, o cara sem sangue praticamente. Eu acredito que antes mesmo do Homelander desmaiar, ele mataria todo mundo, porque pensa, se ele perceber o que tá acontecendo com ele, porra, no último desespero dele, ele faz, porra, manda aquele rajadão 360, vai girando o corpo, vai tirando cabeça de todo mundo, que nem aquele filme Navio Pirata, você lembra daquele filme? Não sei quem viu, passa um cabo de aço arrancando tudo, enfim. Agora vamos pro Rufus, aquele safado sem vergonha, né? Esse pode botar o Homelander em transe, esse é um poder bacana, né? Mas ao que tudo indica, ele precisa chegar bem perto da pessoa, o Rufus, que foi o que aconteceu com a Marie. Na boa, galera, com a velocidade e a força do Homelander, além, é claro, da super audição, a única forma do Rufus colocar o Homelander em transe seria de surpresa. Lembra da Batalha de Vingadores de Guerra Infinita e o plano do Peter Quill? Seria exatamente isso, parecido pra caramba, né? Eles poderiam conter o Homelander por alguns segundos, só que em algum momento ele poderia escapar e descer a mão em todo mundo. Pra funcionar, o Rufus teria que abrir a batalha, deixar o Homelander em transe, em seguida todo mundo usaria os poderes pra tentar causar algum dano, principalmente a Marie, muito parecido com o que eu falei agora lá, o Peter Quill contra o Thanos, lá aquela galera toda, né? É o que eles tinham que ter feito. Mas pra isso acontecer, né, o Rufus deixar ele em transe lá parado, abrir a batalha, todo mundo chegar junto, teria que ser um cenário perfeito, teria que funcionar imediatamente. Caso contrário, o Rufus tá, porra, lado a lado com o Homelander. Qualquer movimento do Homelander seria fatal pra ele. Todo mundo ali é super-humano, entre aspas, né? Tem um superpoder. Pra mim, super mesmo é o Homelander. Pedro, mas então ninguém tem condição de derrotar o Homelander? Com preparo dá pra batalhar com ele sim. Mas vai lembrar que a gente tá falando aqui de adolescentes em formação. Não existe a possibilidade deles terem treinamento pra enfrentar o super mais poderoso que existe. Agora, em tempo, não tem. Maeve e Soldier Boy falharam. Todas essas possibilidades que eu dei aqui são o poder do roteiro. Porque no final das contas, a maioria da galera do Gen V não sabe usar os poderes direito. Eles estão numa escola, entende? Pra aprender a usar os poderes. Só que, calma lá, tem uma pessoa que, ao meu ver, é a personagem mais poderosa de Gen V, a Kate. A Kate, pra mim, ela é o Killgrave da série. Aliás, Killgrave, pra mim, passa o rodo em todo mundo. Todo mundo. Não tem um que escape do Killgrave nessa série. Mas isso é papo outro vídeo, né? Mas vamos lá. A Kate, ela é algo que se aproxima do Killgrave, né? Porque ela tem que tocar. Então a forma como ela usa os poderes dela são bem mais sutis, bem mais precisas que os poderes do Rufus. Pelo menos até agora, ok? O Rufus ele precisa chegar bem perto e ficar concentrado. A Kate não. A Kate não precisa parar, se concentrar, sabe? Ficar assim. Se a Kate se aproximar toda carismática do Homelander, tocar ele, pronto, o Homelander vai ficar na mão dela. Mas como é que ela vai matar o Homelander? Com a única maneira possível, usar o próprio poder dele contra ele. Ela toca ele, diz que é fã, sei lá, e em seguida pede pra ele arrancar o próprio cérebro. E antes que vocês digam alguma coisa, ele tem força pra se ferir sim. Já imaginou o Homelander perdendo pra um adolescente? Bom, já não tem efeito suficiente pra tudo isso que eu disse aqui. Ao que tudo indica, o Homelander iria perceber cada detalhe. A presença dele, inclusive, bota medo. E ele percebe facilmente quando a pessoa tá incomodada. O cara é capaz de ouvir o ritmo cardíaco, galera, o ritmo do coração. Você acha que o Homelander não ia perceber a Kate toda nervosa, ela suando? Pô, o Tech Knight, ele percebeu as intenções da Kate, lembra? E isso deixou a garota em choque. Imagina a pressão de estar perto do Homelander. O cara olhando... Nossa, galera, imagina a tensão da Kate. Imagina pra Kate virar e falar... Quero que você destrua o seu cérebro, quero que você arranque seu cérebro. Eu não sei nem se ela conseguiria falar isso, ela tá tão nervosa. Porque já pensou se ela fala e não surte efeito? A cara que o Homelander vai fazer pra ela? Galera, isso ia ser bizarro, né? No final das contas, pro Homelander perder pra galera do Gen V, o roteiro teria que ser escrito de forma muito tendenciosa. Ainda não dá pra saber se a Kate paralisa a vítima assim que ela toca, ou se precisa dar o comando pra depois a coisa toda acontecer. E na boa, se hesitar um segundo com o Homelander, você corre o risco de perder a cabeça. Por outro lado, essa galera toda é adulta, né, com treinamento, aí sim teria muito mais chance de derrotar o Homelander. O pack de poderes deles todos ali combinado é de longe muito melhor que o Seth, que o Seven juntos, né? E num cenário onde eles estão planejando derrotar o Homelander, com preparo ok. Na real, a Kate sozinha com preparo, com habilidade de espionagem, porra, aproveitaria fácil das fraquezas emocionais do Homelander e aí seria checkmate. Mas e vocês? Vocês acham que a Marie ou qualquer outro personagem teen, jovem, de Gen V,
seria capaz de enfrentar o Homelander? Quantos supers adolescentes são necessários pra peitar, pra deitar o Homelander na porrada? Comentem. Toca aqui, não sai sem sua inscrição, já deixei preparado. Toca aqui, ativa o sininho porque eu vou trazer mais vídeos de envio. Esse universo, eu sou ficcionado. Vocês não têm noção como eu adoro The Boys. Eu consumi tudo que existe The Boys, justamente pra poder conversar com vocês. Bom demais. Então se inscreve, ativa o sininho. Vamos continuar sempre conversando. Valeu, galera. Fui!